Boa tarde. Hoje eu trouxe uma reflexão por conta de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo sobre o acolhimento dos alunos LGBTQIA+, nas escolas estaduais, nas escolas públicas, né, como num todo. Por enquanto, eu ainda estou reduzido a algumas referências, ainda é uma pesquisa em construção, mas os textos das referências que eu já venho estudando são do José Silvério Trevisan, Devassos no Paraíso, Psicologia Escolar e Educacional e População LGBTQIA+, de Fausto Negreiros, e organizado por Fausto Negreiros e Ronaldo Alexandrino, e do Marcelo Cosme, Talvez Você Seja, Desconstruindo a LGBTfobia que você nem sabia que tem. Nós observamos hoje, eu estou ligado já à educação, eu trabalho como administrativo, né, na educação, na rede estadual, já tem 28 anos, então nós vamos observando, como são auxiliares de serviços gerais, então a gente tem muito contato com os alunos, né, e vamos observando ao longo desse tempo diversos tipos de comportamento, diversos tipos de situação. Então eu trazendo essas informações que eu venho observando, junto com as referências, já podemos assim tirar algumas questões e conclusões. Na pesquisa que eu desenvolvi, nos sites, né, que eu desenvolvi, consta que a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e a ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, relata que no ano de 2022 ocorreram 273 mortes de pessoas LGBTQIA+, de forma violenta no país, sendo que desse montante, 228 foram assassinados, 30 foram suicídios e 15 outras causas. Como nós percebemos, assim, o preconceito, a discriminação existe, né, na sociedade há muito tempo. E grandes erros que a gente pode observar, como no geral, né? Inclusive aqui na pesquisa do Marcelo Cosme, tem alguns momentos que ele relata sobre isso, que é muito comum as pessoas falarem, né? Mostrando aí já um preconceito. Antes não tinha isso. Estamos nos fins dos tempos. Não, sempre teve pessoas LGBTQIA+. Não com essa nomenclatura, porque essa nomenclatura é atual, mas sempre, desde os primórdios da humanidade, sempre existiram pessoas LGBTQIA+, como é comprovado aqui, na pesquisa do João Silvério Trevisan, que ele faz um aparato desde o período colonial, principalmente aqui no Brasil. E ele, inclusive, através de cartas que foram escritas pelos europeus quando estiveram aqui no Brasil, no período colonial, que os povos originários que já estavam aqui no Brasil, em suas observações, foram vistas que havia relações, havia casamentos de pessoas do mesmo sexo e conviviam perfeitamente bem. Então, o conceito de estar errado, o conceito de pecado veio com os europeus, através das questões religiosas, enfim. Então, não se pode dizer, antes não tinha isso, porque sempre teve as pessoas LGBT no mundo, desde os primórdios da humanidade. Não sou eu quem diz, são vários pesquisadores, inclusive o João Silvério Trevisan em seu livro, que é um livro extenso que mostra toda essa história e as personalidades, as pessoas LGBTQIA+. A nomenclatura LGBTQIA+, é nova, né? Vem aí com as teorias e discussões de gênero. Mas, enfim, vamos voltando à questão dos alunos. O Marcelo Cosme, no seu texto, no seu livro, ele relata que o preconceito, a discriminação, não nasce com a criança, ela é aprendida. Então, quando nós aceitamos
Quando um ser humano, um sujeito, aceita, realiza um curso de licenciatura e aceita entrar numa escola onde há uma diversidade de pessoas, de pensamentos, de sexualidade, de religiões. Quando esse indivíduo, chamado educador, professor, enfim, aceita, ele se propõe a estar ali, é muito importante ele saber lidar com determinadas situações, principalmente na questão das pessoas LGBTQIA+, que estão dentro das escolas. Diversos alunos, como é pontuado também na pesquisa da psicologia escolar educacional e a população LGBTQIA+, é afirmado que muitos alunos desistem das aulas, desistem de cursar, né, o ensino fundamental, o ensino médio, por conta de preconceitos. E às vezes o preconceito nem é tanto dos colegas de classe, dos outros alunos, mas dos educadores, dos funcionários administrativos. É uma coisa que tem que se tomar cuidado. O professor que se propõe a ser o pesquisador, ele precisa saber como lidar com determinadas situações. Existem professores, como é afirmado nessas referências, que não sabem o que significa a sigla LGBTQIA+. Eu não sei o que é isso. Não sei o que é, não sei como é que fala, não sei o que é não binário, não sei o que é cis. Mas, se você lida com a diversidade, lida com diversos tipos de seres humanos, você precisa saber, porque é uma realidade que, enquanto educador, você vai se deparar. Se o preconceito, a discriminação não for trabalhada na juventude, no ensino médio, no ensino fundamental, ele sempre vai ser crescente. Ele precisa ser desconstruído na cabeça das crianças, do adolescente. O adolescente hétero, ele já, no período da adolescência, ele já tem toda uma questão hormonal, toda a questão de dúvidas que ele precisa lidar. O adolescente LGBT, ele tem todas essas questões também, mas o medo, o preconceito de enfrentar todo esse preconceito que as outras pessoas vão ter perante ele. Então ele tem diversos conflitos além dos naturais, que são hormonais e tudo mais, como qualquer adolescente vivencia. Então, com essa pesquisa, eu quero trazer essas elucidações e levar os educadores a refletir sobre como é importante pesquisar, saber lidar com situações de preconceito, de discriminação, saber conversar, argumentar, baseado em referências de como aquela pessoa ou aquele aluno, ou enfim, aquela situação discriminatória, aquela situação preconceituosa, tanto em relação a pessoas LGBT como qualquer outro tipo de discriminação, ela é errada e ela precisa ser desconstruída. Não podemos só simplesmente falar alguma palavra, não fala mais isso, não. Vamos levar o tema, discutir o tema, o que é o racismo, o que é o preconceito, o que é a discriminação, quem são essas pessoas LGBT, enfim, trazer esse tema e discutir dentro da sala de aula para mostrar que todas as pessoas, todos os seres humanos precisam ser respeitados. O respeito precisa ser trabalhado na escola, desde a educação infantil até o ensino médio e prolongando nas universidades da vida e tudo mais. O professor precisa saber lidar com esta floresta diversa que ele se propõe a entrar quando assume um papel de educador. Paz e luz, gratidão. Quando pretendo terminar essa pesquisa muito mais aprofundada ainda e retomar novamente essa discussão. Essa é só uma prévia do que está sendo construído.
eu acredito que o tema LGBTQIA+, precisa ser trabalhado na formação de professores. No início, nas jornadas pedagógicas, é um tema que precisa ser falado. E o professor precisa aprender a lidar com determinados tipos de situações. Gratidão.